Olá a todos, meu nome é Karen Scavacini, eu sou psicóloga e fundadora do Instituto Vitaleri. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial para a nossa série O que Podemos Fazer Juntos? Com a Juliana Cunha, da SaferNet Brasil. Ela é psicóloga, psicanalista, diretora da SaferNet e responsável pelo Helpline. Juliana, seja muito bem-vinda, é uma honra enorme recebê-la aqui. Obrigada, Karen, pelo convite e por estar aqui compartilhando um pouco da experiência de trabalho na SaferNet, especialmente nesse tema, que é um tema super sensível e relevante, como é a questão da prevenção do suicídio. Ju, conta um pouco para a gente o que a SaferNet faz e o que você faz na SaferNet. Bom, a SaferNet é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que foi fundada em 2006. E a gente tem 3 eixos de atuação, basicamente. Um é o eixo de responsabilização, e a gente recebe denúncias de crimes e violações contra os direitos humanos, como pornografia infantil, racismo, LGBTfobia, xenofobia, neonazismo e outros conteúdos que violam direitos fundamentais. E essas denúncias que são recebidas pela Central Nacional de Denúncias é operada em cooperação com autoridades como o Ministério Público Federal. A gente também tem um trabalho importante de apoio e orientação às vítimas de crimes na internet, e esse é o trabalho que eu faço na SaferNet através do Helpline, que é uma linha de ajuda. Qualquer pessoa que sofra com algum tipo de violência ou tenha qualquer tipo de dúvida sobre violações na internet pode acessar esse serviço, e ele é oferecido em tempo real por uma equipe de psicólogos preparado para orientar para esse tipo de ocorrência. E a gente tem um trabalho grande de educação, né, para evitar que crimes aconteçam. E a gente faz isso através de capacitação de educadores, sensibilização de famílias, adolescentes, jovens, desenvolvimento de conteúdos, materiais e também campanhas de sensibilização sobre temas envolvendo cidadania digital e uso seguro da internet. Que legal, Juliana. Que bom você poder contar para as pessoas. A SaferNet tem aí diversos trabalhos, né, e tem feito coisas fantásticas nesses últimos anos, ações de grande importância para diversos públicos. Juliana, conta para a gente então agora que programas, que campanhas que vocês têm feito com relação à promoção de saúde mental, à prevenção do suicídio e um pouquinho também de onde surgiu, né, a necessidade dessas campanhas e desses programas que vocês têm hoje. A gente tem quase 13 anos de existência e é muito interessante poder entender como surgiu, né, essa questão, especialmente desse debate envolvendo incitação à automutilação e suicídio na internet. Então, é interessante trazer um pouco dessa origem, né? Quer dizer, a questão da incitação ao suicídio, ela não é nova, né? Ela não surgiu agora, nem com as redes sociais, é muito anterior a isso. As primeiras denúncias que a SaferNet recebeu, que a gente recebe, inclusive, como incitação e apologia a crimes contra a vida, surgiram em 2006, logo quando a central foi implantada. E alguns casos, inclusive, se tornaram muito conhecidos. Eu vou citar um deles porque, de fato, acabou tendo uma grande veiculação e até se tornou um filme, que era um caso de um garoto adolescente do sul do país, que através de um fórum desses fóruns anônimos na internet, né, trocavam informações e ensinavam formas de cometer suicídio. E isso foi em 2008, né? A gente nem tinha as redes sociais que a gente tem hoje, tinha o Orkut na ocasião, mas isso nem foi numa rede social. Então é interessante a gente notar assim, que esse fenômeno, por exemplo, que a gente tem nos últimos anos de desafios envolvendo baleia azul, boneca Momo, não é de agora, é algo que a gente já vem monitorando e acompanhando desde o princípio. Um número interessante para citar aqui é de que a gente já teve mais de quase 130 mil denúncias de páginas
envolvendo apologia e incitação a crimes contra a vida, e dentre essas categorias tem a questão de conteúdos envolvendo incitação ao suicídio, e 102 mil páginas foram removidas. Então, é interessante notar também que esse é um tema que nos acompanha e, por exemplo, no contexto da pandemia, a gente teve um aumento de mais de 96% de denúncias envolvendo essas páginas. Então, é algo que, de fato, é importante a gente olhar para isso e entender o que a gente precisa fazer. Então, além do fato de a gente receber esse tipo de denúncia e a Cifernet manter essa central operando e qualquer pessoa de forma anônima pode denunciar, basta ter um endereço da página, URL, a gente também tem um trabalho grande, como eu disse, de educação, né, de conscientização sobre esses desafios que né, especialmente educar adolescentes e preparar os pais também para acompanhar a navegação dos seus filhos na internet. E aí eu diria que assim a gente tem saído de uma área que eu diria que era muito mais reativa, né, de você responder a incidentes ou ocorrências que já aconteceram, né, como, por exemplo, esse caso de denúncias ou envolvendo páginas que incitem assim, a ocorrência de suicídio. E a gente tem caminhado para um trabalho grande que é mais proativo e mais propositivo. Então, eu diria que nos últimos anos a gente tem feito um imenso avanço e eu diria que o Setembro Amarelo é uma data importante porque tem dado muita visibilidade e a internet tem sido esse ambiente de produção muito interessante de como as pessoas, né, não só as pessoas que são referências como você, né, e o trabalho do Vitaleri, o CVV, mas enfim, influenciadores, atores de alguma forma que estão ali ativos nesse debate na internet têm produzido conteúdo para falar sobre suicídio, especialmente nessa data. E quem diria, né, que o Setembro Amarelo quer uma data mais de nicho, mais que as pessoas que trabalhavam com isso sabiam o que era e falavam a respeito disso, para uma coisa muito mais ampla, né? E aí eu posso dar alguns destaques de trabalho que a gente tem feito nessa área e que eu acho que retratam bem esse avanço no debate sobre prevenção do suicídio. E um dos últimos foi algo que a gente fez, inclusive, em conjunto, apoiou o Vitaleri e o Facebook e o Instagram, que foi o Festival Amarelo. Acho importante falar disso, porque eu acho que o Festival Amarelo, ele é um bom case do que é importante fazer sobre esse tema. Não só falar sobre os perigos, sobre os riscos, mas especialmente inspirar pessoas a tornar a internet um espaço que a gente, de fato, consiga ajudar efetivamente quem está precisando e, mais ainda, falar de uma maneira mais positiva, de uma forma que a gente sabe que um tema é muito sensível, então a gente precisa também atrair jovens, né? A gente precisa falar de uma forma mais leve, numa linguagem que seja mais interessante e atraente para os jovens. Então, eu diria que o Festival Amarelo foi um marco importante para a gente, o mais recente deles, né? E que eu acho que pode ser um exemplo para inspirar outras iniciativas. Mas eu, claro, queria dar outros destaques também que são importantes, porque a partir do momento que a gente teve, alguns anos atrás, no caso da baleia azul, né, o desafio da baleia azul, muita coisa avançou a partir dali, né? Então, foi um caso que ganhou muita repercussão. Para quem não sabe o que surgiu de uma notícia que foi veiculada num grande canal de televisão no Brasil, que era inclusive baseado numa notícia de um país do leste europeu, de que mais de 100 adolescentes teriam cometido suicídios em razão de um suposto desafio, de um suposto jogo do desafio na internet, que é o desafio da baleia azul. E, na verdade, se verificou, né, se fez uma checagem aí dessa notícia e não há dados que comprovem que, de fato, ocorreu esse número significativo de jovens que cometeram suicídio induzido por esse jogo, mas isso acabou se tornando concreto aqui, porque, a partir dessa notícia, o número de buscas e de pesquisas sobre o termo baleia azul cresceu assim exponencialmente e muitos grupos passaram a ser criados nas redes sociais intitulando-se Baleia Azul, mas na verdade eram grupos de cyberbullying, enfim, outros grupos com outros propósitos. E isso acabou ganhando uma grande repercussão, muitos outros veículos pautaram essa notícia, veículos grandes,
E o que aconteceu é que isso gerou uma reação de pânico muito grande nas famílias, nas crianças. Tiveram notícias de escolas que tiveram que suspender as aulas porque já tinham vários boatos de que estavam se distribuindo balas para, enfim, bala. É o que a gente conhece e não é fruto da internet, mas que a gente sabe que existem. Na minha época existiu vários boatos que acabavam causando muito medo e pânico nas pessoas. Então ali foi importante porque, apesar de ter sido um caso sério, de grande repercussão, muita visibilidade, isso também exigiu aí das escolas, dos formuladores de lei, de todo mundo de um modo geral, que se falasse mais sobre a questão do suicídio e se falasse mais de qual é o papel da internet, né? Como gatilho ou como prevenção, né? Mesmo, né? Como um ambiente que pode favorecer que mais pessoas obtenham ajuda. Então, foi muito importante por isso. E a partir daí, a gente começou a olhar para esse tema de uma outra forma. Agora, é claro que ele é muito didático também para a gente entender que quando a gente dissemina algum tipo de informação, como foi o caso da baleia azul, né? E o modo como a gente aborda esse tipo de informação acaba aumentando ainda mais essa disseminação, isso pode ter um efeito que é o que a gente conhece, né, como efeito de contágio mesmo, né? Acabam surgindo muitos outros casos, muitas notícias, inclusive a própria autoridade, né, os policiais, alguns deles relataram em suas cidades que haviam ocorrências e a gente, enfim, e ficou um tanto atordoado porque, de fato, muitas dessas notícias acabaram levando a outras e isso acabou gerando um efeito de onda mesmo, né? Muitos outros casos passaram a surgir e alguns que não tinham nexo direto com a baleia azul passaram a ter algum tipo de nexo, uma suposição de nexo causal. Mas a gente sabe, né, qualquer pessoa que trabalha com prevenção de suicídio sabe que o suicídio é uma ocorrência bem mais complexa e multifatorial, não dá para estabelecer nexos únicos. Então foi um momento de aprendizado para todo mundo, de como a gente precisa ser responsável no modo como a gente aborda essas notícias, esses acontecimentos. E isso chegou no Congresso, por exemplo, a gente foi a mais de 10 audiências públicas, muitos projetos de lei surgiram baseados no caso da baleia azul, projetos de lei baseados muitas vezes no medo, no pânico, e que não eram, né, não traziam benefícios, né, em termos de regulação da internet, muito pelo contrário, propunham abordagens muito mais restritivas da internet, do uso da internet. Então, também foi um momento para a gente propor aí, né, uma abordagem menos alarmista, mais esclarecedora, e a gente, inclusive, produziu uma nota na ocasião, que foi uma nota que acabou tendo uma boa repercussão e mudou até o enfoque e a abordagem de muitos veículos, que vários parceiros, inclusive, replicaram, como o Ministério Público Federal, e foi importante, então, para a gente entender que a gente precisa oferecer informações confiáveis, de organizações que tenham credibilidade, para que esse assunto do suicídio, da prevenção do suicídio, não ganhe esse efeito que é de causar mais pânico, mais medo e de repente, causar um ruído ainda maior num debate que a gente sabe que é muito sensível, mas que a gente precisa falar sobre ele, né? E aí, a partir daí, a gente fez um material junto com o CVV e o Facebook, para ensinar as pessoas a como detectar quem está em situação de risco, né? Porque as pessoas, de um modo geral, usam as redes sociais para desabafar, ou para falar, ou para dar um sinal de alerta de que elas não estão bem, de que elas podem vir a cometer o suicídio. E é importante que as pessoas saibam quais sinais são esses e como elas efetivamente podem ajudar essas pessoas. Então, às vezes, a gente não sabe o que falar para alguém que está pensando em suicídio, né? E a gente sabe que essa primeira pessoa que de repente oferece ajuda pode ser decisiva para que essa pessoa não venha a cometer, né, um ato ou se colocar em situação de risco. Então foi um material importante para isso, para ensinar as pessoas a como ajudar pessoas em necessidade. E depois disso a gente fez algumas campanhas, né, falando dessa questão mesmo, né, esclarecendo mais
como as pessoas podem obter ajuda, e a gente divulgou muito o Helpline, recebeu muitos pedidos, inclusive na ocasião não só do Baleia Azul, mas em outros momentos que a gente percebeu que esse poderia ser um hot topic, né, um assunto quente na internet, como no caso da série 13 Reasons Why, né, 13 razões por quê, que muitos adolescentes começaram, né, a falar sobre isso, a buscar informação, e a própria série também levou a esse debate na internet. E além disso, a gente fez no ano passado uma campanha bem legal, que é uma campanha que eu acho que também é um bom case nesse sentido, né, de como é que a gente pode falar de forma mais positiva sobre saúde mental, que foi o Digital Sem Pressão. Depois eu posso deixar todos esses links que as pessoas podem acessar e ver mais material. O Digital Sem Pressão foi uma campanha em parceria com o Instagram, e era exatamente para falar sobre isso, né? De como as redes sociais elas podem, de alguma forma, ser uma fonte de pressão, né? Pressão para ter um corpo perfeito, para ter uma vida perfeita, para ser feliz, e o quanto isso pode fazer com que algumas pessoas sofram com esse tipo de pressão e de cobrança. Então, foi uma campanha bem interessante em que a gente ofereceu uma série de recursos para as pessoas exatamente entenderem se elas estão usando a rede social de uma maneira saudável ou se a rede social, de alguma forma, está levando elas a sofrerem, né? E aí isso foi muito bom nesse sentido, assim, de como é que a gente pode realmente construir recursos de forma propositiva, de uma forma numa linguagem que seja mais interessante para essa faixa etária de adolescentes e que fale de assuntos que são, enfim, né, do dia a dia deles mesmo. Então, acho que são alguns dos exemplos aí. E, claro, a gente não pode deixar de mencionar o trabalho que a gente faz e tem feito cada vez mais e quer continuar fazendo em parceria com você e com o Vitaleri, porque você é uma referência nessa área, e para a gente é um diálogo rico e importante nesse sentido, assim, né? De como é que a gente pode unir esforços, força, né? E usar aí nossa experiência e nossa expertise para propor coisas mais criativas, mais interessantes, e que, de fato, inovem nessa área sobre prevenção do suicídio. Juliana, é fantástico ouvir toda a história da SaferNet, né? E toda a importância que vocês têm, esse protagonismo que vocês trouxeram desses assuntos tão fundamentais nos dias de hoje, né? Com relação não só a como a gente usa a internet, a consciência de uso da internet, os perigos que estão associados a ela, mas também há tantas coisas boas que podem ser produzidas, quer dizer, esse olhar positivo do uso da rede, né? Como que você ensina um uso saudável e como que você usa a rede a seu favor, né? A seu favor, que eu digo, de fazer as campanhas, de poder ajudar pessoas, de poder fazer a diferença. Então, sim, é fantástico poder olhar todo esse caminho que vocês trilharam e tudo que vocês têm desenvolvido hoje, né? Para ajudar tantas pessoas, tanto as pessoas que estão em risco, né, com relação aos helplines, pessoas que passaram por algum tipo de violência, como também poderem dialogar com a sociedade, dialogarem com o poder público sobre a importância da gente ter esse olhar cuidadoso para o outro e como ele também se relaciona com a internet. Então, eu e o Instituto Vitaleri, assim, que somos muito felizes de podermos ter ações em parceria com vocês. E para vocês que estão assistindo, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todas essas campanhas que a Juliana está comentando, que são campanhas fabulosas, feitas com muito cuidado, muita delicadeza e muita humanidade, para chegar e fazer sentido para aqueles jovens e para aquelas pessoas que precisam, né, dessas informações e que agora estão cada vez mais aprendendo a lidar e a se relacionar com esse mundo todo, né, Juliana? Esse mundão online que a gente tem agora. Sim. E dentro desses projetos todos e dessas campanhas, né, tem algum ponto que você gostaria de ressaltar, ou de facilidades, de como foi fazer, ou até de dificuldades que vocês encontraram? Porque às vezes as pessoas, né, escutam a gente contando de campanhas e de ações e ficam, né, imaginando o que pode ser difícil, ou o que eles podem, o que é mais fácil quando você começa a fazer esse tipo de atividade.
Sim, eu, ao longo desse tempo, assim, a gente acumulou algumas coisas de aprendizados que são super importantes e que a gente tem tentado aplicar, né, nas experiências mais recentes que a gente tem feito na área de educação. Então, eu acho que a principal delas é como falar. É claro que isso vale para tudo, né, quando a gente quer falar de suicídio, mas especialmente se a gente quer falar com jovens e com adolescentes, a gente precisa olhar para isso. E isso vale para outros temas também, não só para a questão da prevenção do suicídio, mas de um modo geral, a gente, nós adultos, quando vamos falar sobre riscos na internet, violência na internet, ou que seja, incitação à automutilação e suicídio, a gente acaba falando de uma forma que a gente pode, muitas vezes, repelir e afugentar se a gente quer conversar com adolescentes e jovens. Então, eu diria que, para mim e para a SaferNet, a maior dificuldade é essa, e é o que tem impulsionado a gente a fazer o que a gente tem feito, né? É como é que a gente consegue falar desse tema, que é um tema sensível, de forma que a gente atraia e aproxime dessa conversa adolescentes e jovens. E aí a gente percebeu que a gente precisa ficar atento para não cometer alguns equívocos. Por exemplo, a gente, de um modo geral, quando fala de segurança na internet, de risco, de violência, a gente fala de uma maneira muito moralista ainda, assim, do que é certo, do que é errado, do que deve fazer, do que não deve fazer. Ou a gente fala de uma maneira muito prescritiva, né? Ah, você deve fazer assim, você não deve acessar isso, você não deve fazer aquilo. Então a gente diz muito para os adolescentes como é que eles devem usar a internet, mas a gente escuta pouco o que eles têm a dizer sobre o modo como eles usam a internet, e mais ainda, a gente abre pouco para o diálogo, para a gente se abrir mão um pouco das nossas crenças, do modo como a gente acha, do nosso julgamento, para entender que o que eles estão vivendo é inédito. A gente não viveu o que eles viveram, né? Então a gente precisa entender um pouco mais e abrir mão até muito do nosso julgamento e nossas crenças. Então, para mim, o maior desafio tem sido esse, assim, né? De como é que a gente fala de temas que são muito sensíveis, de uma forma que, de fato, a gente aproxime e comece uma conversa, e mais do que isso, uma conversa autêntica. Quer dizer, o que a gente aprendeu com a internet, com as redes sociais, é que se a gente não falar de uma maneira autêntica, verdadeira, adolescentes e jovens não vão se interessar por isso, né? Ah, lá vem mais uma vez o adulto vir dizer aqui como é que eu devo fazer. E aí acabou a conversa. Então, eu acho que a gente precisa usar de tudo que a internet oferece de interessante, de potencial, para começar conversas autênticas e verdadeiras. E isso tem sido muito interessante, assim, né? Claro que a gente ainda está aprendendo, né, com tudo isso, mas eu acho que a gente tem feito alguns acertos. A gente, por exemplo, o Vitaleri também tem feito isso, a gente fez isso, né, no Festival Amarelo, de envolver alguns influenciadores. Ou seja, se a gente melhora essa comunicação entre pares, é melhor para o adolescente se interessar. Quer dizer, se é um jovem falando para outro jovem, certamente ele vai ouvir de uma outra forma, não é a psicóloga, não é só o especialista, mas a gente também tem trazido um conteúdo que é de especialista, que é importante também, né, para qualificar o debate, mas também numa forma que é essa própria da linguagem da internet, né? Eu acho que isso que você está fazendo é isso também, né? Quer dizer, fazer uma linguagem de vídeo, pensar em recursos que sejam mais interativos e que, de fato, proponham mais uma reflexão do que diga você tem que fazer assim o assado e liste uma série de regras de como é que tem que ser. Agora, é claro que a gente também não pode abrir mão da importância que quem trabalha com esse tema tem para falar sobre isso, né? Psicólogos, psiquiatras, isso é importante também. E eu acho que a internet, mais uma vez, pode ser uma aliada, porque a gente está, de alguma forma, democratizando esse tipo de informação, né? As pessoas, às vezes, olham para o psicólogo e o psiquiatra ainda né, numa aura meio de, enfim, de ou é um profissional que é para maluco, ou é para quem tem muito dinheiro. A gente acaba tornando assim um tabu muitas vezes, né? Ir ao psicólogo, buscar ajuda de um psicólogo. E aí a gente está, de repente, convidando essas pessoas para virem à internet para falar sobre isso,
tornar mais acessível também, mais palatável esse tipo de informação, não ficar só no psicologuês, né, no psicanalês, para as pessoas entenderem de fato e aplicarem em suas vidas. Então, eu diria que o maior desafio tem sido esse, e eu acho que a gente tem avançado, e eu fico muito feliz de ver que tem tido tantas iniciativas que trazem essas questões, né? O conteúdo que é mais especialista, com também a aliança com os jovens que são influenciadores e que estão criando conteúdo na internet para adolescentes e jovens. Concordo plenamente, Juliana. A gente precisa ter várias linguagens, né, para atingir vários públicos, né? Uma mensagem só não chega a todos. E para o jovem também precisa fazer sentido o que está sendo falado. Então precisa ser a linguagem dele, né? De alguma forma também isso em conjunto com uma experiência, com o que um especialista pode trazer, né? Acho que até a Juliana citou o Festival Amarelo, então a gente também vai colocar aqui na descrição como que vocês chegam, né, no Festival Amarelo, no conteúdo que foi produzido, nos poemas maravilhosos também que foram produzidos em conjunto com influenciadores para falar de saúde mental, sem, gente, nem precisar falar a palavra suicídio, para a gente poder trazer isso para a discussão. Então tem diversas formas da gente abordar o assunto. E a SaferNet tem feito isso também de uma forma excelente. Juliana, conta pra gente agora um pouquinho as pessoas que querem ajudar, que querem fazer alguma coisa. Primeiro, se as pessoas no geral podem colaborar com a SaferNet ou com qualquer outra atividade que vocês possam propor, enfim, o que as pessoas podem fazer? As pessoas que têm vontade, que querem se engajar e não sabem como, o que você diria para elas? O primeiro passo de todos é que qualquer pessoa que use a internet e tenha tido acesso a algum tipo de conteúdo que incite suicídio ou que de alguma forma induza alguém a cometer suicídio, essa pessoa pode e deve denunciar. E denunciar também na SaferNet, denunciar na própria plataforma e também denunciar na página da SaferNet. Isso é importante. Às vezes as pessoas têm uma percepção de que a internet é uma terra sem lei, que tudo vale, mas não é verdade, né? E esses números mostram isso, né? A gente teve 130 mil páginas e destas 102 mil páginas, pelo menos, foram de conteúdos que foram removidos, né? E alguns casos, inclusive, estão e são acompanhados pelas autoridades. Então, isso é importante. O segundo passo, eu diria que essas pessoas elas podem ajudar outras que estão precisando, que estão em necessidade. Então, não é raro a gente ter ao nosso lado pessoas que estão ou muito deprimidas, ou que de alguma forma estão falando, ou pensando em suicídio, ou que, enfim, tenha cometido alguma tentativa, enfim. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco para o lado e entender que você não precisa ir para longe para fazer uma grande coisa, uma grande causa. Se você oferece sua escuta atenta, sensível, acolhedora, você já está fazendo algo super importante para essa pessoa e certamente isso é uma coisa que vai atingir outras, porque, enfim, o que a gente faz de bom acaba ganhando, né, vida e de alguma forma as pessoas vão passando adiante aquilo. Então, eu diria isso também, olhe para a sua rede, para o seu entorno e veja se você pode ajudar essa pessoa. Se você tiver dúvidas e não souber como, eu acho que tem, enfim, vários conteúdos que dão um pouco esse passo a passo, né, de como é que você pode acolher, coisas que você não pode falar ou não deve falar, porque de alguma forma pode fazer com que essa pessoa sofra ainda mais, né? Então, tudo isso é importante. E eu diria também, assim, especialmente para pais e para a escola, se você é pai e mãe, ou se você é uma pessoa que trabalha numa escola, né, um gestor, um educador, assim, você tem um papel decisivo na vida desses adolescentes, né? Então, eu diria que para essas pessoas, converse sobre o que eles vivem na internet, converse sem julgamento, de forma aberta, franca, e mais ainda, assim, proponha espaços de conversas, né? Depois, inclusive, de muitos casos que ganharam notoriedade, as escolas entenderam que elas precisavam incluir isso na sua rotina, né? Precisava se falar sobre isso, né? É claro que a gente não tem que falar só quando acontece alguma coisa, a gente precisa falar sempre, né? E a gente está falando de coisas que são tão básicas, né? Sobre o modo como as pessoas
dão sentido para as suas vidas, sobre como é que a gente pode expressar para o outro que o outro é importante. E isso pode fazer diferença na vida de muita gente. Então, eu diria para pais e para as escolas que eles precisam, sim, pensar muito seriamente como é que eles estão conversando sobre a vida online dos filhos e como é que eles estão se abrindo para que os filhos contem de suas dificuldades, né? Se eles estão acolhendo isso. E aí eu diria também que as pessoas precisam falar de forma mais responsável, né? Mesmo quando você usa a internet para fazer um desabafo ou para compartilhar uma experiência de sofrimento que você tem, isso pode ter um efeito até de gatilho muitas vezes, né? Então eu diria para as pessoas que usam a internet de forma muito intensa, que produzem conteúdo, que quando forem falar de algum sofrimento, algum problema envolvendo depressão ou até tentativa de suicídio mesmo, que pense bem em como falar sobre isso, porque essa pessoa pode ser um exemplo e uma inspiração para outras pessoas. Então, o modo como você vai falar sobre isso pode, de fato, efetivamente ajudar alguém ou não, né? E aí é muito importante isso. E muitas vezes, às vezes a pessoa está em crise, em plena situação de crise, e usa a internet para desabafar, e às vezes é o único espaço que ela tem, a gente entende isso, mas isso acaba tendo um efeito, né, para quem acompanha. Isso pode, inclusive, né, se você é uma super celebridade, uma pessoa importante, famosa, ou uma pessoa que de repente tem alguém que te toma como exemplo, como modelo, e isso pode ter um efeito inesperado, né? Então a gente precisa falar com mais responsabilidade, falar com mais cuidado e saber o que falar e como falar, né? E, claro, se você é formador de opinião também, isso é fundamental, dependendo do modo como você aborda uma notícia, isso também tem um efeito de contágio. E aí eu diria que para qualquer pessoa que queira, né, ser um multiplicador, a CIFENET sempre tem programas e projetos. Eu vou citar o mais recente deles, que é o Cidadão Digital, que é um projeto para formar jovens multiplicadores que serão embaixadores da CIFENET em diferentes regiões do país. E esses jovens vão realizar ações de multiplicação nas escolas. Esse é um projeto muito interessante exatamente por isso, porque parte dessa premissa de que se você fala de jovem para jovem, isso tem um efeito melhor, a gente espera, né? Os jovens escutem mais, e também usar a escola como esse ambiente que pode ser, né? Um ambiente promotor de saúde, né? Então, se você quiser saber, entra na página da CIFENET, procura Cidadão Digital que você consegue. Depois eu deixo o link para você ver o projeto, que você pode inscrever as escolas. E a gente também oferece palestras, cursos de capacitação. Então também tem, e posso deixar o link para o formulário, para quem tem interesse em receber nosso tipo de conteúdo. A gente também envia muitas vezes materiais para diferentes lugares do país. Então eu acho que é um pouco por aí que as pessoas podem se aproximar um pouquinho e também multiplicar o trabalho que a gente faz. Bom, eu espero que você tenha percebido quanta coisa dá para ser feita. A Juliana trouxe um monte de ideias e de ações que podem ser desenvolvidas. Se você quer saber mais sobre a SaferNet, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, que a gente vai colocar tudo que a Juliana falou. Eles têm um trabalho fantástico e que você possa, então, a partir da realidade que você vive, poder pensar como você pode ajudar, ou alguém próximo, ou alguém longe, e como que você pode fazer a diferença com relação à promoção de saúde mental, à prevenção do suicídio e também para ajudar o outro. Juliana, não tem nem como agradecer tanta informação que você trouxe e toda essa abertura que vocês têm de contar sobre os projetos e de incluir as pessoas e de fazerem essas coisas maravilhosas que vocês têm feito e desenvolvido ao longo desses anos todos, né? Desses 13 anos da SaferNet, que venham mais 13, mais 20, mais 50, e vocês continuem fazendo esse trabalho fantástico. A gente está trazendo essa série agora durante o Setembro Amarelo, mas é para você que está vendo também, possa ter ideias, não só de se sensibilizar com a questão de prevenção do suicídio, mas também possa agir, possa fazer alguma coisa. Juliana, agradeço muito a tua participação aqui hoje. Foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada. Se quiser fazer mais uma consideração, fica à vontade.
Eu que agradeço, Karen, e para a gente é sempre uma honra poder participar e colaborar das iniciativas do Vitaleri. E eu só queria deixar como última mensagem isso, assim, que a internet pode ser esse espaço rico, diverso, e que a gente pode usar ela para o bem. E eu acho que quanto mais a gente fizer isso, mais certamente a gente vai ter experiências e exemplos aí de coisas que deram certo para a gente se inspirar. Então, se você usa a internet e gosta da internet, continua fazendo dela esse espaço interessante para discussão, para debate, para diálogo, porque é isso que a gente quer, que ela continue sendo esse lugar. Excelente, Juliana, muito obrigada. Pessoal, até a próxima.